O programa de hoje traz como convidado Paulo Gentil, doutor em Ciências da Saúde pela UNB, que vai falar um pouquinho com a gente sobre musculação na terceira idade. Paulo, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Gostaria de saber qual o método que você usa para trabalhar a musculação com os idosos. Eu que agradeço o convite e o nosso método se baseia na intensidade. Então, basicamente, a gente procura não subestimar a capacidade de adaptação dos idosos, que é uma coisa que se fazia muito antigamente, né? Se acreditava que a perda de funcionalidade da idade era inevitável e a gente só teria que trabalhar de maneira conservadora. E agora não, a gente trabalha com intensidade para resgatar essa funcionalidade deles. Vamos assistir agora a reportagem de Patrícia Costa, que vai falar um pouquinho de como é essa musculação com os idosos. Pegar pesado na malhação para este grupo resulta em vitalidade e qualidade de vida. Este é o depoimento deles, diante da nova metodologia aplicada de musculação na terceira idade. A academia tem um lema diferente dos demais locais. Pouco peso aqui passa longe dos idosos. Quem conhece o ritmo pela primeira vez se surpreende com a quantidade de pesos que eles levantam. Senhor Carlos tem 66 anos. Ele tem um problema, mas quem o conhece nem percebe. A melhora aconteceu depois que ele começou com a musculação. Eu tenho um médico neurologista há 17 anos. Ele me acompanha no Parkinson. Depois que eu comecei a fazer, entre outras benesses, que eu me sentia muito melhor, eu diminuí a quantidade de medicação que eu tomava. Eu diminuí 150 miligramas de levodopa por dia. Olha, eu comecei a fazer academia depois que o Paulo Gentil, que é um dos donos aqui da academia, fez uma palestra lá pra gente na Associação de Parkinson. De imediato, eu e a minha esposa viemos fazer essa musculação aqui. Graças a ele, que ele mostrou pra gente as benesses do exercício e tirou alguns estereótipos e preconceitos que existem, né? De dizer, por exemplo, que a pessoa idosa não pode fazer exercício. Tudo isso daí ele quebrou esses paradigmas. Então a musculação pesada, vamos dizer assim, ela faz bem? Faz muito bem. E eu recomendava para qualquer pessoa, com qualquer idade. Nunca tive problema nenhum com nenhuma parte do corpo, nunca quebrei nada. E para fazer esse exercício aqui, eu acho que é natural para mim. E o meu objetivo é chegar a ter a mesma força que eu tinha quando eu tinha 23 anos. E para isso eu preciso erguer um peso de 42 quilos até aqui, que é o que eu fazia naquela época. E estou conseguindo aí, ó. Eu estou crescendo, eu chego lá ainda. Quem imagina uma vovó levantando uma barra com 21 quilos? Isso mesmo, a senhora Ilza, de 83 anos, hoje faz este exercício que trabalha a musculatura do braço, com 21 quilos. Segundo sua personal, ela começou com 3 quilos e de lá para cá conseguiu 700% de força, perdeu 8 quilos de gordura e 10 centímetros de cintura em um ano. Ela é um exemplo de vitalidade que causa inveja até nos jovens. Eu sempre tive consciência de que o exercício físico era necessário. Agora, como eu não gostava de fazer o exercício físico, eu fui protelando. Fiz piscina, exercício dentro d'água, ia para fazer aquelas ginásticas de pensamento, que me enrolei a vida toda. Mas eu tenho certeza absoluta que o exercício físico, chamado musculação, que eu aprendi aqui, é necessário para a manutenção da vitalidade das pessoas, né? Do ano passado para cá, eu não falho nenhuma aula de musculação. Primeiro, nesse ano eu já perdi 8 quilos, ganhei muita vitalidade, né? Eu sou de dormir pouco, não sinto cansaço, surpreendentemente. E a única coisa que eu não gostei mesmo foi que eu durmo um pouco mais agora. Mas estou muito satisfeita com o exercício físico, porque eu vi que o corpo, é como se o meu corpo tivesse disforme e fosse chegando no lugar. E não é fácil, não. É peso para valer mesmo. O que me causa mais surpresa é eu conseguir fazer.
Sempre eu me surpreendo. Eu não vou fazer isso, e faço. Acho estranho, não saio cansada. A única dificuldade real que eu tive foi que eu comecei fazendo com horários noturnos, me dava mal, aí fui descendo para de tarde, continuei me dando mal, até que descobri que meu horário de fazer física é 9 horas da manhã. Porque quando chega, eu faço a física, descanso 2 horas, o resto do dia eu estou ativa, sem sentir cansaço nem nada. Me arrependi de não ter começado um pouco mais cedo, uns 10 anos mais cedo. Porque começando agora dizem que eu vou viver 100 anos, agora imagino se eu tivesse começado mais cedo, né? A musculação é acompanhada por profissionais de educação física que passam as atividades de acordo com o quadro de saúde de cada idoso. Os casos desmistificam o conceito que a musculação para a terceira idade deve ser leve e suave e renovam as metodologias de trabalho para o exercício com o idoso. Paulo, como é que você percebeu que o foco na intensidade na musculação para os idosos seria o diferencial? A gente começou com algumas evidências científicas interessantes. Por exemplo, você tem 2 tipos de fibra no seu músculo. As fibras rápidas, que produzem força, e as fibras lentas são mais para as atividades de resistência. E existem estudos mostrando que os idosos perdem principalmente as fibras rápidas. Então, o primeiro ponto que a gente percebeu é que o idoso vai perdendo é a capacidade de produzir força, produzir potência. Então, a próxima pergunta seria, isso é uma consequência natural da idade ou isso é problema por falta de uso? E aí, outros estudos mostraram que o idoso ele tem a mesma capacidade de resposta ao exercício do que o jovem. Então, na verdade, ele vem perdendo essas fibras rápidas, essas fibras de fazer força, não é uma consequência inevitável da idade, é porque ele foi deixando de usar. E aí a gente começou aos poucos a implementar os métodos de intensidade nos idosos e a gente foi vendo que conseguia resgatar essa funcionalidade e, por vezes, fazer com que ele tivesse a mesma capacidade que ele tinha quando era mais jovem. E qualquer idoso pode fazer esse tipo de atividade? Sim, qualquer idoso. Só que tem alguns detalhes. Por exemplo, normalmente o avanço da idade ele é associado com algumas outras alterações negativas. Por exemplo, disfunções no sistema imune, problemas na captação de glicose, aí você vê muito diabético tipo 2, problemas cardiovasculares, você vê uma incidência alta de hipertensão. Então, qualquer idoso pode fazer, desde que seja respeitado a limitação dele em qualquer um desses sistemas. Então, por exemplo, você tem que planejar um exercício intenso, mas que não agrida o sistema imune dele, que não agrida o sistema cardiovascular e por aí vai. E existe, então, uma avaliação individualizada para vocês definirem qual tipo de treinamento para cada idoso? Sim, isso é essencial, porque a gente tem que analisar individualmente qual o nível de comprometimento para empregar o método adequado. Por exemplo, se ele tiver uma limitação de joelho, eu tenho que selecionar um exercício que não agrave esse quadro. Uma limitação de coluna, as posições do exercício têm que ser melhor observadas, coisas do tipo. E, de repente, aquele idoso que nunca fez atividade física na vida, né, que às vezes é comum de acontecer, e ele chegando aqui na academia de vocês, como é que é o procedimento para começar, de repente, do zero, né, um indivíduo que nunca teve essa experiência? O primeiro passo que a gente faz é uma avaliação, uma avaliação física, que vai fazer uma avaliação do quadro geral dele. Nessa avaliação física, a gente faz um diagnóstico, se ele precisa de exames complementares. Então, de repente, a gente identifica fatores de risco cardiovasculares. Aí encaminha ele para fazer um exame no cardiologista. De posse desse laudo, a gente direciona ele para um professor, e aí o professor vai planejar o treino dele de acordo com o que ele teve de resultado nas avaliações. E se a gente for pensar em motivação, o que motiva esse idoso quando ele começa a treinar de repente, se ele estiver ali sentindo aquelas dores normais do início, ou enfim, até o cansaço mesmo, né, pós-treino? Qual é a motivação que eles têm para continuar? O que a gente tem visto de principal motivação é o resultado. Ele se sentir melhor, por exemplo, ele subir um lance de escada sem se cansar, ele carregar a sacola de compra sem ficar ofegante, ele brincar com os netos e ele se sentir mais confiante, porque a gente recebe alunos aqui que não conseguem caminhar, que eles têm insegurança para caminhar com medo de cair. E depois de um tempo eles já estão correndo. Então, essas mudanças funcionais, essas mudanças práticas na vida deles é o que motiva mais. Inclusive, a gente percebe muito a comparação que eles mesmos fazem com a condição deles quando jovens e a condição deles com outros jovens, né? Eles se comparam, nossa, eu estou melhor do que a minha sobrinha, eu estou melhor do que a minha filha, eu estou melhor do que quando eu tinha 30 anos. Então a gente observa que esse resultado motiva demais eles.
agora com o Dr. Paulo Gentil, que tem um método diferenciado de musculação para idosos. Paulo, na sua academia tem idosos com diversas doenças, com algumas limitações, né, inclusive por conta delas. Como é que vocês atendem, né, esses alunos quando eles apresentam aí essas complicações? Bem, essa foi a primeira grande dificuldade, né? Porque a gente descobriu que a intensidade era importante, só que o trabalho de intensidade, ele é associado, até o senso comum associa o trabalho de intensidade a um risco aumentado. Normalmente se acredita que ele tem um maior impacto cardiovascular e coisas do tipo. Inclusive, é um dos motivos que sempre se trabalhou com baixa intensidade idosa, né? Quando vem à nossa mente um idoso fazendo exercício, a gente imagina uma pessoa fazendo caminhada, uma pessoa fazendo alongamento, uma pessoa fazendo hidroginástica em baixa intensidade. Só que já existem estudos, por exemplo, que mostram que o impacto cardiovascular de uma caminhada ele é muito maior do que o impacto cardiovascular da musculação. Isso se a musculação for bem estruturada. Existe, por exemplo, estudos mostrando que o comprometimento do sistema imune, quando você faz uma corrida, uma atividade aeróbica, ele é maior do que quando você faz musculação. Um exemplo claro que a gente pode dar é quando você vai fazer uma corrida, uma caminhada no final da tarde, no início da noite, você normalmente termina com coriza, tem tosse, tem espirro. Aquilo significa que houve uma depressão imune e que você está mais sensível às infecções, né? Às infecções de trato respiratório superior principalmente. Então, a gente procura desenhar a musculação especificamente para o mínimo de impacto nesses sistemas. Por exemplo, vocês viram o senhor Carlos, que tem a doença de Parkinson. E aí, o que a gente procurou fazer? Um exercício que estimulasse o sistema nervoso dele, que tornasse o sistema nervoso dele mais eficaz na transmissão e na condução do impulso nervoso. E aí, a gente sempre procura planejar isso sem uma agressão aos demais sistemas. E lógico que tudo isso que vocês fazem aqui são baseados em estudos, né? As técnicas, todos os métodos. Vocês estão sempre trabalhando isso, buscando, né, o que tem de novo, o que a ciência traz aí de mais recente? Sim, sem dúvida. Nós temos um programa de formação de professor que dura 6 meses e tem módulos, eles são avaliados mensalmente. Além disso, grande parte dos meus professores são pós-graduados em áreas específicas, e hoje na Universidade de Brasília eu participo de projetos, inclusive projetos associados com a prescrição de exercício para idosos. Até atualmente eu tenho aluno especificamente no campo da doença de Parkinson, que está trabalhando diretamente com musculação para a doença de Parkinson. Então a gente sempre está pesquisando, nós temos associações com as universidades, nós temos grupos de estudos que acontecem mensalmente para manter nossos professores atualizados. E sempre que aparece um desafio, a gente reúne a equipe e direciona o nosso estudo para esse desafio específico. Porque a gente tem que pensar que para trabalhar com idoso, tudo que tem que ser feito, além de ter muito carinho envolvido naquilo, mas tudo com uma técnica bem apropriada, né? Porque é uma população um pouco mais sensível, vamos dizer assim, né? Então não é, de repente, em qualquer academia, qualquer profissional que vai conseguir trabalhar com uma intensidade diferenciada sem ter estudado para aquilo. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é um risco muito grande que se corre, né? Porque até esse medo do impacto no sistema cardiovascular e até mesmo o controle de glicemia, a gente vai ver que mais da metade dos idosos tem problemas de hipertensão, tem problemas de diabetes tipo 2, tem problemas de intolerância à glicose. Então, uma pessoa que não estiver preparada para isso, ela pode acabar trazendo mais riscos do que benefícios. Então, a gente sempre recomenda que, quando for procurar algum local para iniciar o exercício, fazer uma análise de quem vai trabalhar, sabe? Observar a metodologia, observar a fundamentação, se essa pessoa tem a capacitação necessária para trabalhar com esses grupos. E falando um pouquinho de novo dos grupos especiais que vocês atendem aqui, além do Parkinson, do diabético, no caso da hipertensão, o hipertenso, quais os cuidados que vocês têm e o benefício dessa atividade mais intensa no hipertenso? No caso da hipertensão, que já se tornou uma epidemia, né, a gente tem que tomar um cuidado do impacto imediato do exercício no sistema cardiovascular. Então a gente avalia muito o que o exercício promove de elevação na pressão arterial e na frequência cardíaca. Então é o controle que a gente chama do duplo produto. Então o exercício, normalmente ele vai ter uma duração mais curta, com intervalos mais longos entre as séries. E a intensidade pode ser alta mesmo, desde que a duração seja curta, porque a gente observa que um exercício com duração de poucos segundos,
ele não chega a elevar tanto a frequência cardíaca e nem a pressão arterial. E depois de terminado o exercício, ele tem um intervalo mais longo, que o sistema cardiovascular volta, se recupera, e aí ele não tem um risco durante a prática. E o que a gente observa de benefício é uma redução na pressão arterial. Inclusive, existem alunos que vão diminuindo o medicamento e chega ao ponto deles não precisarem mais de medicamento. Agora, o que é interessante disso? Esse benefício ele permanece enquanto a pessoa estiver praticando exercício. Às vezes a gente tem pessoas que abrem mão do medicamento, mas se elas interromperem o exercício por 1 ou 2 meses, a pressão arterial sobe novamente. E aí ela tem que voltar aos medicamentos. Então, no lugar do medicamento que de repente ela não está tomando mais, ela teria que ter aquela frequência, né? Aquela constância na atividade física. Né? Exato. A gente costuma dizer que para os idosos, o exercício ele é o remédio. Assim como a pessoa tem que tomar o remédio dela todo dia, ela deve fazer o exercício todo dia. Agora, o exercício é ótimo nesse sentido, né? Porque ele não tem os efeitos colaterais, o custo é outro, né? Bem mais baixo. E a pessoa só tem benefícios. Ela melhora a pressão arterial, ao mesmo tempo melhora a densidade mineral óssea, melhora a massa muscular, melhora a força. Então, os resultados acessórios, os resultados secundários são todos positivos. Né? E na academia de vocês não tem só musculação também, né? Existem outras atividades que são complementares dessa musculação? Sim. Até pela gente começar a receber um grupo maior de idosos, né, a gente começou a adequar a nossa grade horária para atender essa população específica. Então, a gente oferece pilates, a gente oferece yoga, a gente oferece alongamento, a gente oferece modalidades de dança específicas para essa população. Então, a gente procurou se organizar para atender bem os idosos que estão procurando a gente. Voltamos agora com o nosso bate-papo com o Dr. Paulo Gentil, falando sobre musculação para os idosos. Em relação a uma matéria que eu li, né, a matéria que você deu, nós vimos uma idosa comentando que corria na esteira, numa velocidade até alta, né, comparando com o jovem. Como é que vocês conseguem chegar nesse nível com o idoso? Ela correu a 16 km por hora. Ela corre a 16 km por hora. Ela tem 67 anos de idade e quando a gente recebeu, ela tinha um quadro avançado de osteoporose. E ela tinha medo de caminhar, ela tinha que caminhar segurando nas laterais da esteira, que ela poderia ter uma fratura espontânea. O segredo está na progressão da intensidade, na dosagem certa da progressão. Então, primeiro, a gente foi dando segurança para que ela caminhasse e progressivamente foi aumentando a velocidade. E sempre avaliando o estímulo que a gente dava e a resposta que a gente obtinha. Com o passar do tempo, ela foi repetindo as avaliações de densidade mineral óssea e foi normalizando. É algo muito incomum, porque normalmente quando se emprega o exercício em uma pessoa que tem esse quadro, a gente espera não uma normalização para a volta aos valores dos jovens, mas que ela não perca mais. E a gente conseguiu fazer com que ela voltasse aos valores de próximo ao que ela estava jovem. Inclusive hoje, essa senhora ela faz 5 barras. Se a gente avaliar os concursos públicos, a gente vai ver que o índice de reprovação no teste de barra é acima de 90%. Né? E hoje a gente tem uma senhora de 67 anos fazendo 5 barras. Então, quando ela foi repetir um exame cardiológico, ela conversou com o examinador e falou, olha, eu corro em média 16 km por hora, eu faço treinamento intervalado. E o médico falou para ela, olha, eu acho que a senhora está enganada, porque isso que a senhora está falando é de atleta. Uhum. E aí o médico, um pouco que disse assim, não, acho que você está mentindo, né? E ela foi seguindo o teste e na avaliação dela, ela chegou ao máximo de velocidade e de inclinação da esteira. E a captação dela de oxigênio, o VO2, o resultado deu um nível de atleta na casa dos 30 anos. Não de pessoa ativa, de atleta na casa dos 30 anos. E o médico ficou tão constrangido que ele não entregou o exame para ela. Ela falou que ficou no consultório um bom tempo, né, para dizer, não, eu quero olhar na cara dele quando eu receber o exame. E ele saiu e pediu para a secretária entregar o exame. Então, o caso dela, ele é muito significativo para a gente. Né? A gente tem também o senhor Carlos, que vocês viram, e ele também chegou num quadro progressivo da doença de Parkinson, e hoje a gente consegue fazer com que ele realize 7 barras.
suspendendo o próprio corpo. As cargas que ele usa são muito altas. E o que é mais interessante é você ver as mudanças que isso promove na pessoa como um todo, não só na capacidade física, né? Porque a gente melhora a saúde, a gente melhora a funcionalidade, a gente melhora a independência e a forma dessas pessoas se posicionar no mundo mesmo melhora. Elas se sentem mais confiantes, elas se sentem orgulhosas das próprias conquistas. E isso é muito gostoso, né? Porque a gente é muito acostumado a ver um pouco da vitimização, assim, a pessoa começar a se sentir incapaz, se sentir como coitada, se isolar. E aí a gente percebe a reversão desse quadro, a socialização melhora, a interação da pessoa melhora, né? O que é associado até com a possibilidade funcional. Ela pode caminhar, ela pode pegar peso, ela se desloca com mais facilidade, ela se sente com mais energia. Sente que tem mais vitalidade. Exato, vitalidade. Ela se sente mais viva, né, de fato. E aqui a possibilidade deles estarem ao mesmo tempo num espaço em que jovens também frequentam, isso faz alguma diferença para eles? Olha, isso faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença porque o reconhecimento é muito importante. E o reconhecimento espontâneo é muito importante. Então, a gente ter todos no mesmo espaço e você vê uma pessoa de idade mais avançada utilizando a mesma carga que uma pessoa jovem e o jovem admirando ela, né? Dizendo, nossa, mas você está muito bem. Então, essa interação ela é muito importante. Assim. A gente percebe que eles se alimentam bastante desse reconhecimento. Em relação ao horário, Paulo, existe um horário específico, pelo que vocês já observam aqui na academia, em que o idoso tem que fazer a atividade física naquele horário, ou existe aí uma possibilidade de cada indivíduo ter o seu horário adequado? Existem aspectos clínicos associados aos horários, por exemplo, para controlar melhor a glicemia, ela fazer atividade pouco antes das grandes refeições, uma pessoa que está com a hipertensão controlada, ela fazer pela manhã, para ela ter um efeito hipotensivo ao longo do dia. Agora tem muito aspecto cultural, que os idosos normalmente preferem os horários da manhã. Uma questão de facilidade, uma questão de estilo de vida. Então acaba que a academia ela recebe muito mais as pessoas com idade avançada pela manhã. E aí as pessoas mais jovens acabam vindo no período da noite, após o horário de trabalho, após o horário das aulas, por aí vai. Mas a gente acabou recebendo muito mais eles pela manhã, tanto que a gente se estruturou para isso. Mas o idoso que de repente quiser fazer uma atividade à tarde, ele, se tiver condições de acontecer, ele pode fazer também? Pode, e seria ótimo, com certeza. É muito bem-vindo em qualquer horário. E os horários da tarde são ótimos também, porque a academia não é tão movimentada. Então, qualquer horário que ele se sentir bem para fazer, ele deve vir executar a atividade. Paulo, avaliando um pouco o que foi colocado, a gente percebe que o trabalho de vocês aqui é diferente e foge um pouquinho do padrão. Vocês recebem muitas críticas dos profissionais que seguem um método tradicional? A gente está diante de uma quebra de paradigma, sem dúvida, né? A gente está mudando a forma de ver o exercício para o idoso. E no começo existia mais crítica, assim. Existia não tanto crítica, existia mais reservas. Só que a ciência evoluiu, né? E a gente tem que acompanhar a ciência. Hoje, a gente já tem as evidências científicas, a gente já mostra as evidências científicas, então as pessoas que estão acompanhando, que estão estudando, elas não têm dificuldade em perceber isso. E o que a gente faz encontra amparo no meio acadêmico, a gente tem artigos, a gente tem experimentos conduzidos por nós, e a gente tem as evidências práticas, a gente tem os resultados para apresentar. Mas, sem dúvida, sempre que alguém falar em atividade física para idoso, o que vai vir à mente das pessoas é a caminhada, é uma atividade de baixa intensidade. E qualquer coisa que fuja ao senso comum vai causar um pouco de espanto. E foi mais ou menos assim que vocês começaram, né? Meio sem querer. Quando os idosos começaram a comparecer e eles começaram a melhorar, vocês perceberam que era diferente. Foi bem interessante a maneira como começou, né? Foi acidental. Nós tínhamos uma visão muito idealista do exercício. A gente procurou fazer o exercício para ajudar as pessoas. E como éramos acadêmicos, a gente procurava aplicar na prática o que a gente estudava, o que a gente pesquisava. E a gente sempre via aquilo como um desafio. Então, cada vez que a gente recebia uma pessoa com uma condição especial, a gente unia a nossa equipe e estudava aquela condição. Não era com objetivo comercial, era com o objetivo de atender aquela pessoa. E acabava que essa própria pessoa, ela divulgava no meio dela as melhoras, e as melhoras eram percebidas e as pessoas do círculo dela iam vindo. Tanto que a gente nunca fez uma divulgação específica para atrair
idosos, nem pessoas com doença de Parkinson, nada disso. Simplesmente elas viam melhoras nas associações, nos grupos que frequentavam, e os amigos questionavam, mas você está bem melhor, o que você anda fazendo? E as pessoas passaram a nos procurar. Então, na verdade, a gente começou justamente tentando trazer a ciência para os praticantes de atividade física. E hoje, quem tiver interessado em conhecer um pouco mais do seu trabalho, né, e de tudo que vocês fazem aqui, pode procurar onde? Tem um endereço eletrônico? Tem sim, tem o site da Academia Malharte, que é academiamalharte.com.br. Também pode procurar a gente em rede social, porque a gente dá dicas semanais, responde dúvidas. E eu também tenho um grupo de estudos que se chama Grupo de Estudos Avançados em Saúde e Exercício. E jogando esse nome no mecanismo de busca, vai encontrar um site que tem mais de 200 artigos sobre temas variados associados à saúde e à prática de atividade física. Muito bom. Queria agradecer de novo a sua participação e o bate-papo muito interessante, tudo que foi colocado aqui. Obrigada. Eu que agradeço.